queria Sim. só falar um ponto cego seu. Aprender uma profissão e ganhar dinheiro é a mesma coisa. Seria diferente de... Eu vou te falar um exemplo mais diferente para você ver. Eu não sei se eu quero ensiná-la a ganhar dinheiro ou dominar uma arte. É diferente. Mas quando você fala profissão, existe a conotação de um profissional. Aquele que faz alguma coisa por... Amor? Não. Olha só, um atleta amador é aquele que faz por amor. Amador. Então, quando você vira um profissional, você passa a fazer aquilo por... Por dinheiro. Exato. E não tem nada... Não tô falando que você não gosta, mas a diferença de um amador para um profissional é que um não ganha, o outro ganha para tal. Bem-vindo a 747, um projeto onde eu respondo as perguntas da minha audiência às 7h47 da manhã. Olá, como você chama? Bom dia, Érico. Daniel. Oi, Daniel. Você fala de onde? Falo de Lisboa, Portugal. Que legal. Quanto tempo você mora aí? Moro há 4 anos já. Ué, e É um como tempo. você foi acabar parando aí em Lisboa? Olha, meu pai sempre foi profissional liberal, ele tinha uma empresa de móveis sob medida no Brasil, e eu nunca fui, sempre fui uma criança que pensou muito alto, pensou muito grande, e eu nunca vi muita possibilidade no Brasil, então eu tentei buscar a minha cidadania italiana, e ainda estou em busca, tentei ir para a Itália, não consegui, e aí eu tentei ir para os Estados Unidos, não consegui, então tentei vir para Portugal e consegui. E aqui estou. E aqui está. E como é o seu parecer de Portugal assim, aí? O que você fala sobre isso? Eu gosto, tem os seus pontos positivos e negativos, mas é uma vida tranquila. Eu acredito que é um lugar assim muito bom para quem quer passar o final da vida. É um lugar muito tranquilo. Aparentemente não é o seu caso, né? Não, Você não está querendo se aposentar. E quantos anos você tem, só para eu ter uma noção de contexto? sim, eu tenho 25 anos, acabei de fazer em 25. fevereiro. Saquei completamente. Então vamos lá, como eu posso te ajudar? Eu e a minha esposa, a gente comprou a Fórmula e compramos em 2021, na turma de maio, se eu não me engano. Uhum. Nós estudamos, naquela época era a Fórmula antiga, né, que agora atualizou. E eu praticamente tenho um probleminha que eu tenho uma dificuldade em terminar as coisas. Então eu fui até o módulo 6 e aí desanimei. Tentei lançar um amigo, não deu certo. Ele não tinha tempo de gravar as coisas, não tinha tempo para fazer. E acabou não dando certo. Eu desanimei, parei. E a minha esposa, ela, incrível assim, ela me ajuda muito a colocar na linha. E ela falou, amor, a gente tem que estudar a fórmula porque a gente vai mudar de vida e não sei o que e tal. E a gente foi nesse fogo e agora a gente está estudando de novo. E Ó, que vamos legal. lançar uma amiga dela, Uhum. que é uma profissional da área da estética. Ela trabalha com coisas da estética, com sobrancelhas, lábios, enfim, essas coisas assim, maquiagem. Ela Uhum. trabalha com isso há 10 anos, é uma pessoa de confiança, a gente conhece ela. A minha dúvida não é nenhuma pergunta direta, mas é um conselho que eu gostaria de ter da Ah, tua parte. pois não. Porque, assim, eu fui procurar, eu entrei naquele site que tem dos resultados, e eu fui Uhum. procurar os resultados das entrevistas de estética, principalmente na área que essa nossa amiga faz, e só tem 2 que são faixa preta. O que eu já gostei, Só? né? Porque só 2. Pô, só dois, tá? Então o mercado está Para aberto, né? muitos, muitos. Ah, entendi. Foi uma boa coisa. Uma dessas entrevistas eu não consegui achar o Instagram da expert, a menina não falou, mas o outro eu achei, inclusive a nossa expert segue essa expert, Uhum. e eu tô com um pouquinho de dificuldade de definir a Roma. Eu ainda não tive tempo para sentar com a expert e falar porque ela casa hoje, ela tá casando hoje. Nossa, Então a gente tá só esperando ela casar, sair da lua de mel. Daqui 1, 2 semanas a gente vai sentar para conversar, ela, o esposo e tudo mais. vai ser tempo, Tá? né? Esperando o Isso. timing correto. Só que a gente já tá dando uma adiantada, né? Anotando o que a gente vai fazer da oferta e tudo mais e ajudando eu e minha esposa conversando do que vai ser a Roma dela. Eu penso que eu quero vender, né? Isso é um business.
E eu acho que as pessoas ficam muito mais atraídas se eu fizesse alguma Roma voltada para ganhar dinheiro do que para aprender uma profissão. É a mesma coisa, inclusive. Só fazer um adendo, uma pequena coisa. Você falou, melhor ganhar dinheiro do que aprender uma profissão, né? Porque é mais atrativo. Essa é uma hipótese, uma tese sua, né? Eu queria Sim. só falar um ponto cego seu. Aprender uma profissão e ganhar dinheiro é a mesma coisa. Seria diferente de... Eu vou te falar um exemplo mais diferente para você ver. Eu não sei se eu quero ensiná-la a ganhar dinheiro ou dominar uma arte. É diferente. Mas quando você fala profissão, existe a conotação de um profissional, aquele que faz alguma coisa por... Amor? Não. Não? Olha só, um atleta amador é aquele que faz por amor. Amador. Então, Uhum. quando você vira um profissional, você passa a fazer aquilo por... Por dinheiro, imagina. Exato. E não tem nada, não estou falando que você não gosta, mas a diferença de um amador para um profissional é que um não ganha, o outro ganha para tal. Tá. Uhum. E às vezes ele ganha mensalmente, às vezes ele ganha anualmente, às vezes ele virou um profissional. Aquilo é o que paga os boletos dele. Então, um Entendi. atleta profissional paga os seus boletos com a sua profissão de ser atleta. E eu estou falando atleta porque é um pouco mais fácil. Então, Uhum. aqui eu vou fazer só um adendo na sua conversa. Porque eu não sei se eu ensino uma profissão ou se ensino a ganhar dinheiro. É a mesma coisa com outras palavras. Agora, se você falasse, eu não sei se ensino a profissão ou a masterização da arte. É diferente. Por exemplo, eu posso ser um mestre em... Tô treinando duas coisas na minha vida hoje. Surf e tiro. Uhum. Então, quer dizer que eu ganho minha vida com surf? Pá, se você me ver surfando, você vai descobrir que não. Até porque, entre eu e você, eu só pego as partes que eu acerto. Assim O como todo mundo, Instagram, né? vida do Instagram. A pessoa fala assim, nossa, como o Érico surfa bem, ninguém viu eu testando aquilo 100 vezes, a uma vez que dá certo, com a água pingando, eu boto em câmera lenta, porque se você colocar em câmera rápida, ninguém vê que deu certo, e aí eu vou lá e posto no meu story. Fiz isso ontem, olha que safadeza. Eu Fui vi, eu vi. blogueiro, fui blogueirinho. Esse é o meu lado blogueirinho, que também tem o meu lado blogueirinho também. Quem não tem posts de blogueirice, que atira o primeiro post. Mas assim, mas eu não sou um profissional, né? O Prota tem um cara chamado Prota. Ele é profissional, ele que me ensinou a dar aéreo, essas coisas. Ele é profissional, é a profissional. A Thalita é profissional. A Thalita é aqui em Brasília. Você vê aqui em Brasília, vai surfar, a Thalita é a profissão dela. Ela é a profissão de ensinar as pessoas a surfar no Lago Paranoá. Olha que louco. Inclusive, profissãozinha ruim, hein? Mas eu fico pensando, se um dia der tudo errado na minha vida, eu acho que de fome não morro. Ensinar as pessoas, faz uns anúncios no Instagram, faz o clique na hora que eles... No momento da consagração, e a pessoa vai, posta no Instagram dela. Tu Mas sabe que enfim. aqui em Portugal tem um lugar chamado Nazaré, onde tem uma competição mundial de surf, né? Que é as ondas Cara, gigantes. Nazaré é um dos meus... coisas que eu quero fazer na minha vida de foil. Foil é um É. outro tipo. Mas eu não quero fazer quando as ondas estiverem tão gigantes, não. Eu quero um Nazarezinho. Um Nazarezinho. Mas é incrível, né? Mais As calminho, maiores. né? Talvez as maiores do mundo, né? Eu É fiz uma um. das maiores do mundo. Inclusive, dá pra ver, né? De um farol, né? É bem. É Sim, bem. é bem tranquilo. A maioria dos spots de surf, né? A gente chama de pico. Pico de surf. Pico é onde se surfa, onde é um lugar legal para fazer aquele esporte. Pico de kite, pico de surf. A maioria dos picos você não consegue ver as grandes ondas, porque elas se formam um pouco mais fora. E Nazaré ela se forma bem perto da costa, então é incrível, porque dá fotos incríveis. É. Mas então, aí eu volto ao meu ponto para não tirar você muito do seu. Então, quando você fala, não sei se eu ensino uma profissão a ganhar dinheiro, é a mesma coisa, porque o profissional implica em uma troca de um serviço ou um produto
Uhum. por benefício financeiro. Agora, a arte não. Ah, eu posso ensinar. Minha esposa fez curso de crochê. Não, Uhum. crochê não, bordado. A minha esposa não tinha aspirações profissionais com aquele curso. Uhum. Então é diferente. Tá bom? Agora, eu fecho meu parênteses e deixo você continuar. E eu perdão de fazer uma interrupção no meio, mas eu acho que talvez, às vezes, vale a pena. Mas eu não queria deixar de escutar o resto, não. Eu entendi o teu ponto, mas eu acho que eu também não me expressei muito bem. Ah, tá. Eu, Então fala pra mim. pois eu concordo que é a mesma coisa, mas eu acho que por uma questão mesmo de script de vendas, as pessoas elas se sentem mais atraídas em porque é a mesma coisa, mas são duas formas diferentes de falar a mesma coisa. Claro. Então, eu acho que as pessoas, eu imagino, né, o que eu penso é que as pessoas se sentem mais atrativas, mais atraídas, perdão, quando se fala em ganhar dinheiro com essa profissão. Tanto que é a Roma da menina que fez, que é faixa preta. A Roma dela é, Entendi. te ajuda a ganhar 7.000 em 30 dias, Entendi. entendeu? Mas eu não queria copiar, porque eu sou uma pessoa Hum, original, eu queria Então, criar alguma coisa diferente. ótimo. E, cara, isso tem muito. Isso vai te levar longe. Esse pensamento que você colocou vai te levar longe. Porque o copiar, ele é um atalho que tem um custo energético. E ele geralmente volta. Então, no começo você aplica, mas geralmente volta. Então, essas coisas de custo energético é muito bom. Então, o seu ponto é perfeito. Tá bom? De Uhum, você não fazer isso. E numa conversa com. E a gente vai entender o seguinte: existe uma tese que as pessoas são únicas por natureza. Elas são únicas. O princípio é você entender uma profissão. O princípio é você pode oferecer ensiná-la a ganhar um certo dinheiro. E a cópia, isso é princípio. Você pode ensinar uma profissão. Você pode ensiná-la a escalar isso. E você não precisa. E as pessoas são únicas. Quando você explora e conversa isso com a sua expert, você vai começar a pensar quais os resultados que a sua expert tem. E elas tendem a ser diferentes de outras. O que difere ela? Porque ela é diferente por natureza. Talvez uhum, ela não esteja presente para a diferença que é. Te dar um exemplo. Eu sou muito diferente do Ladeirinha. Ele usa muito sarcasmo, né? Ele fala que o humor não é justo. Então a gente é diferente. Então, ao entrevistar ela, você vai entender navegar por princípios e não por cópia. Quando você uhum. navega por princípios, você entende o que funciona. Assim, vou falar, dar um exemplo mais físico, tá? Para você Tá. entender. A BMW 320 é uma cópia da. Vou falar um carro mais normal. O Corolla é uma cópia do Nissan Kick? Em questão de design, não, acho eu. Não. Mas existem fundamentos que regem os mesmos dois carros. Sim. Os Uhum, fundamentos são quatro rodas, um motor, uma embreagem, um painel, um volante. sim. A gente vê a Tesla entrando até a Tesla quebrando esse princípio, né, com o volante em Y, né, um yoke. Mas assim, ele não é uma cópia. Mas por muito tempo os chineses faziam essas cópias fiéis. Pegavam um tênis Nike e chamavam de Snike. E com isso vem uma quebra de energia muito grande. Isso aí já é o limiar do que você. Ah, o Adidas é uma cópia do Nike? Não é. Não. Eles não. Mas eles têm princípios que tem cadastro, tem isso. Ele entendeu o que funciona no tênis. Deve ser leve, deve ser bonito, deve ser performático. E é isso que você tem que pegar. Eu pensei nisso já. E eu cheguei a uma solução. E também. Deixa eu só explicar um pouquinho para as pessoas que estão escutando. Mas por que você vai fazer isso? Né? Porque Uhum. se é fácil copiar. Porque tem uma coisa que a gente tem que tentar fazer. Para a gente até cuidar do mercado. Porque quem com ferro fere, com ferro será Ferido. ferido. É uma coisa energética no mundo. É dano que se recebe, tanto de um lado quanto do outro.
Então aqui você vai falar assim, cara, eu queria que alguém fizesse isso comigo. Ah, não. Então eu vou entrar num outro processo. E aí você vai entender esse processo, tá bom? Entendi. E não é simplesmente mudar um nome para tentar fazer a coisa ficar legal. É legal do ponto de vista constitucional. É você imaginar, cara, o que eu gostaria que tivesse feito comigo. É uma Uhum. coisa desse tipo. É uma coisa que não é na letra da lei, mas a letra do universo. E isso, cara, vai te levar longe. E isso vai te levar energeticamente longe. Uhum. E a tentação vai vir o tempo inteiro. Mas você não vai precisar fazer isso para chegar lá. Isso vai te levar longe. Essa é uma dica meio Eu espiritual. entendi. Uhum. Tá bom? Mas aí vamos falar. Então, a conversa com a expert vai dar essa diferença do que ela é diferente. Uhum. A minha expert, ela é uma ótima profissional naquilo que ela faz, mas ela é totalmente assim, qual é a palavra? Ela ela não sabe esse mundo digital. Eu, pelo contrário, já estou muito ligado nesse mundo digital. Tem 3 computadores na minha mesa. Tem um iPad, um outro ali e um outro aqui. Eu estou estudando. Nossa, que Então eu tenho legal. câmera fotográfica, eu tenho tudo. Eu adoro tudo que é tecnologia. Que massa. Então, ela também, eu vejo assim, a leitura, né, que eu faço dela, uma pessoa incrível, honesta e tal, mas assim, em questão de administração, de negócios, de business, ela também, a gente vai ter que dar uma luz ali para ela. Certo? Eu fico preocupado não só como se a minha Roma vai ser atrativa ou não, mas também porque eu penso que a forma como eu defini a minha Roma vai dar uma direção diferente para o curso que ela vai montar. Como assim? Definitivamente. Eu Pois, entendo completamente. por quê? Por que que eu digo isso? Ela, se você me perguntar assim, ó, quanto a sua expert ganha? Vou falar X. Uhum, Ela já fez outra pessoa replicar isso? Não, mas ela consegue uhum, fazer. E ela consegue certo? passar isso, né? Se ela falar como ela faz, ela consegue passar isso. A gente consegue extrair isso dela. Claro. Ou seja, funciona por quê? Porque ela consegue. Eu acho que também isso é replicável, sim, nada é impossível. Né? Agora, se eu colocar a minha Roma como aprenda a ser. Isso, claro, né? Não é assim, mas não é o produto final ainda, mas vamos imaginar que, tipo, aprenda essa profissão. Aí eu ensino só a profissão. Sim. Ou usando, por exemplo, a Roma da menina que ficou na faixa preta, te ensino a ganhar 7K em 30 dias. Já é um curso totalmente diferente, né? É. Porque você não precisa ensiná-la a ganhar dinheiro. Você só precisa ensiná-la. Você não prometeu dinheiro, então você só ensina arte. Pois. É, entendi. E qual seria a pergunta? O que que te incomoda, o que que te deixa, o que que você gostaria que eu opinasse sobre? Eu te desse uma perspectiva, uma terceira perspectiva sobre. Como eu só tive um exemplo, e eu até me limito a não ver exemplos, porque eu gosto de pensar antes para não ser condicionado, Uhum, eu não consigo pensar em nada. Foi o que aconteceu. entendi. Aí eu fui assistir e eu pensei, ok, eu quero fazer uma coisa parecida, porque eu acho que é atrativo para as pessoas ganharem dinheiro, mais do que aprender uma profissão, apesar de ser a mesma coisa. Uhum. Por quê? Quando eu imagino assim, né, quando alguém pergunta para uma criança o que você quer ser quando crescer, a criança ela sempre vai falar uma coisa que parece Que ela muito extraordinária. conhece. Ela pelo menos que conhece, né? É policial, astronauta. Tipo assim, qualquer pessoa que você perguntar, você quer ser um lançador? Ela vai ficar tipo mais, acredito que mais para não que para sim. Mas se você Ela não perguntar conhece, né? sete, pois é diferente. É bem diferente. Então eu pensei em, eu perguntei para minha expert quanto ela ganha,
perguntinha assim no meio do processo do casamento dela. Ela me falou e eu pensei, e ao invés de fazer um valor a 30 dias, como eu não quero que seja uma coisa igual, mas eu também quero ter os mesmos fundamentos, assim como o exemplo do carro, eu pensei em fazer algo semestral. Te Pode ensino, ser. te ensino a ganhar X em 6 meses. Pode ser. Ou em 3 meses. Ou em um ano. Você pode mexer com isso. Porque tem épocas que vende mais e tem épocas que vende menos. Ela vende menos em janeiro e fevereiro, mas vende muito, tipo triplo, quádruplo, em novembro e dezembro. Entendi. Então eu acho que não é mentira nem não íntegro, vamos assim dizer, se eu usar os valores, por exemplo, do mês, dos meses Entendi. mais, né? Porque é verdade. Certo. É o mais, Ah, tipo assim, você tá indo no caminho é, certo? parece que sim. Eu não acho que tem nada de errado no que você fez, não. Tá Posso bem. te dar algumas coisas, algumas dicas que não são não provenientes daquilo que você perguntou, mas eu Uhum. acho que podem ser adicionadas no seu negócio. Claro, Você muito falou, bem-vindo. você mencionou no começo que Portugal é uma coisa super tranquila, que na sua opinião, claro que todo mundo tem opinião, tudo depende e tal. É uma cidade para se passar o resto da vida, né? Não o começo da vida, talvez, né? Então, talvez você tenha opções mais atrativas para você, né? Então, nesse começo, cada um tem gosto e o gosto é respeitável, tem que ser respeitado, não tem jeito errado. E qual que seria, se você pudesse, assim, bater uma varinha de condão e falar assim, cara, esse lugar é o que eu queria morar. Vamos supor que o seu negócio digital já esteja de vento em polpa. Então você não precisa ir lá para os Estados Unidos porque você quer arrumar um emprego. Você quer ir lá porque você gosta daquilo, né, do estilo americano. Você não quer Uhum. ir para, você não está indo para a Austrália pelo sentido profissional. Você quer ir lá porque você gosta das peculiaridades da Austrália. Uhum. Então, se a sua vida profissional já tivesse feito, eu não estou falando que você está rico de comprar Ferrari, não, você está bem de vida e hoje te permite você morar em qualquer lugar. Uhum. Qual seria esse lugar que você ia morar? Você tem alguns lugares candidatos? Tenho. Meu sonho sempre foi ir para os Estados Unidos. Então tá bom. E aí a gente Eu- pensa Estados Unidos, tá? Perdão te interromper levemente. Uhum. Os Estados Unidos é uma parada muito grande. Tem o Texas, tem o Norte, tem Nova York, tem a Califórnia. Qual desses lugares é um lugar mais candidato para você? Você é um cara mais Orlando, Miami? Você é um cara mais Califórnia? Você é um cara mais Austin, no Texas? Ou sabe-se Deus, Nova York? Qual que é? O que soa mais para você? Califórnia. Califórnia. Aí a gente entra em Califórnia, tá? Não sei se você já chegou a pensar em Califórnia, mas enfim, Califórnia tem mais o sul, San Diego, tem mais o norte, São Francisco, bem diferente. Não sei se você já teve a oportunidade de explorar essas. São Francisco é muito diferente climaticamente que San Diego, é um ambiente mais startup, San Diego é um ambiente mais. É bem diferente. Você Uhum. já pensou na cidade? Mais ou menos, isso aqui é especulativo total. Se você Uhum. fosse testar, com qual você começaria? Eu é que tem um background nisso, né? A minha esposa tem família em São Francisco e a gente estava Ah, indo morar para lá ano passado, só que aconteceu um problema aqui e eu perdi o voo pro visto em Madrid. entendi. Então eu escolheria Relaxe entre em relação ao visto por enquanto, tá bom? ah, Até porque eu vou te contar uma coisa. Quando você tem um negócio digital, e eu não sou advogado, não sou nada disso, mas eu conheço muitos alunos meus que foram para os Estados Unidos. Mais de 10. Moram hoje. Os faixa preta. Eles uhum, são mais orlandianos. Tem uns 5 ou 10 lá. uhum, E eu vou descobrir que quando você está meio ok com a sua vida financeira, essas coisas todas, existem séries de vistos que são super amigáveis. Um dos grandes problemas que eles estão preocupados é
uma imigração não qualificada. Eles adoram, assim, em teoria eles adoram quando você vai lá gastar seu dinheiro, né? Movimento a Sim, economia e tal. Então, vamos tirar esse visto de lado, por enquanto. sim. E qual que seria? Eu gostaria de experimentar Los Angeles ou São Francisco. São Francisco. Então tá bom. Los Angeles ou São Francisco. E vamos supor agora, a gente tem 2 candidatos finais. E quando eu falo experimentar, é experimentar mesmo. Se você tivesse livre-arbítrio, com qual você começaria? E eu digo assim, sem... agora falou, agora tem como... Não, assim, só pra gente deixar um... Os 2 são bons, eu entendi. Mas hoje você tem... Vamos supor que o gênio chegou e falou assim, cara, você tem a passagem para ir para lá e sua vida financeira vai estar dirigindo Ferrari, mas vai estar confortável, fazer as coisas que você gosta, aquela coisa toda. Você, qual que sairia qual que você eliminaria ou qual que você escolheria nesse paredão de cidades? Paredão fazendo uma comparação ao Big Brother, que eu não assisto, mas as pessoas entendem que tem um paredão e que os 2 Sim. candidatos são legais, mas você vota em um para sair da casa ou para ficar na casa. Qual que seria? Eu escolheria difícil, mas eu escolheria Los Difícil. Angeles. Então tá bom. Inclusive não é má escolha não. É bem diferente de São Francisco, inclusive. E é legal que você está perto, você pode mudar a qualquer momento. Mas, então, nesse caso, você escolheria começar com Los Angeles, certo? Sim, eu acho que tem mais a minha cara jovem. Eu acho que é mais jovem que São Francisco. Tá, fechou. Eu entendo isso. Uma vez eu mudei para uma cidade que chama Balneário Camboriú. E é uma cidade super boa, tá? Eu Super morava lá boa. pertinho. Total. Super boa. Mas uma das características eu senti um quê disso. Apesar de ter uma juventude vibrante, várias casas de eletrônico, né, o Green Valley, aquela coisa, é uma cidade onde, pelo menos predominantemente, onde eu morava, era pessoas aposentadas. As pessoas vão se aposentar lá, inclusive meu sogro e minha sogra foram para lá para se aposentar. Então, quando você fala assim, cara, parece que é um quê de uma cidade que as pessoas vão para se aposentar e tá tudo certo. E tem gente que discorda de mim, mas para mim eu senti essa energia. E na época não era uma energia que eu queria. Então eu mudei, adorei e mudei. Então quando você fala isso eu entendo, tá? Então vamos lá. Então Los Angeles. Agora o que eu acho que é interessante é você chamar uma coisa que chama Projeto Los Angeles. Projeto Los Angeles seria arquitetar um plano com começo, meio, fim e data para o dia que você vai estar em Los Angeles. E quando eu falo estar em Los Angeles, será estar no status que você queira estar. Você pode... E eu acho que muitas pessoas não fazem esses projetos. Sim. Nesse projeto vai ter alguma coisa no sentido data. Você vai fazer mais ou menos o quanto você quer estar ganhando em dólar em Los Angeles. Sim. Né? E você vai começar a colocar algumas coisas nesse projeto. Tá bem. Data e tudo isso. Eu sinto falta isso um pouco nos meus alunos. Eles têm a aspiração, mas eles não formalizam a aspiração. Eu formalizei, tá aqui. Você tem uma data? A data eu não tenho, mas eu formalizei os meus sonhos. Eu tenho isso Certo. aqui. Então tá bom. Então agora eu vou te levar a uma formalização, tem graus de formalização. E agora eu recomendo você formalizar com data e maior especificidade. Não sei se você formalizou quanto você quer estar ganhando lá para começar Los Angeles, né? Você não quer dizer, eu quero estar ganhando milhões de reais ou de dólares e tal. Talvez você não vai começar assim, talvez nem precise de tantos milhões para ir para Los Angeles.
Mas data é super importante. E as pessoas não formalizam data com medo de se frustrar. Sim. Exatamente. Mas se você é uma coisa que a gente não aprende na escola. A gente Uhum. tem muito medo de errar, e se errar, toma pau, repete. Mas aqui eu quero que você seja um bom projetista de sonhos. E para você ser um bom projetista dos seus sonhos, você precisa aprender a projetar e errar, ajustar, acertar, ajustar, acertar. Então, assim como para andar de bicicleta você precisa dar uns tombos, tombos não, mas enfim, os erros. Para surfar você definitivamente precisa de tombos. Mas eu queria que você projetasse. E à Eu, medida que você está no projeto e você vê alguma coisa que precisa ser mudada, você muda. uhum. Eu lembro que eu cheguei uma vez e eu acostumo muito a projetar as coisas. E as minhas projeções têm datas. De Uhum. verdade. Eu vi um documentário no canal Off, que é um canal que parece que é a vida perfeita. É um Instagram da televisão. O sol sempre está se pondo, as pessoas sempre, a música sempre está certinho. O canal Off é o Instagram. Aí eu vi um documentário de um lugar que chamava Surf Sem Fim. Era um lugar que umas pessoas pegavam um kitesurf, viajavam de Fortaleza até Atins. Então, 3 estrados. Uhum. Eu falei, cara, eu queria fazer isso. Aspirei. Que nem você aspirou Los Angeles? Sim. Eu aspirei. Aí eu falei, tem que aprender isso, né? E eu aspirei fazer isso, eu não sei porquê, mas eu aspirei fazer isso em 5 anos. Na Uhum. época, sem noção nenhuma de saúde pública. Não sabia nada. Mas eu falei, cara, 5 anos deve dar. Do zero. Uhum. E eu fui pro Preá, que era uma cidade que um amigo meu falava que era bom aprender. E eu dividi o meu sonho. Cheguei lá, fiquei numa pousada, falei assim, tem um instrutor de kitesurf? Aí o cara falou, tem. Chama, chama. Eu vi um cara que chama Chris. Eu lembro até hoje, mais ou menos. Não sei quando eu falo mais ou menos, eu não lembro exatamente quando eu falei isso com ele, porque, sei lá, o dia que eu cheguei, o carro dele quebrou e teve um monte de coisa que acontece, tá bom? Uhum. Então, tem coisa que me distraiu. Mas eu lembro de chegar uma hora e falou assim, cara, o que você quer fazer? Eu falei assim, tá vendo essa viagem aqui? Aí dei o link do documentário pra ele. Eu queria fazer isso em 5 anos. Uhum. Você me treina pra fazer isso? Não foi essa palavra? Eu falei assim, cara, vamos. Ele falou assim, cara, eu faço essas viagens. Eu acho que 5 anos é muito. Eu acho que. Eu não sei se ele falou esse número, mas eu acho que com 100 horas de kite, você vai estar apto a fazer ela. Nossa. Então, ele pegou uma pessoa um pouco mais especializada, me deu uma informação que eu não tinha. Mas eu não. Tipo, eu não fiz 5 anos, falei assim, agora vou fazer, e é isso. Não, eu fui falando, 100 horas. Opa, ele me deu uma coisa interessante. E 100 horas, como assim? Ele falou assim, ó, você entra na água, quando você está na água, você faz 1 hora, né? E quando você clocar, clocking é em inglês, quando você marcar 100 horas de treino, e vai tranquilo, tá? Eu acredito que você vai fazer essa viagem. Aí o projeto foi interessante, porque eu pensei o seguinte, às vezes eu fazia diferentes viagens, eu posso fazer isso. Às vezes eu ia esquiar, às vezes eu ia para uma cidade, tipo, uma coisa que chama em inglês city break, onde você vai para a cidade ficar tomando Sim. café, comendo. Coisa que eu fiz muito em Portugal, em Lisboa. É. Mais de 10 city breaks. Eu falei assim, uau, que massa. Eu comecei a dar... Ah, eu falei com a Ju, você também tá afim, eu tava super afim. E ele falou, ué, se a gente fazer 30 horas por ano, a gente consegue em 3 anos. Uhum. Faz sentido? Faz. Então deixei de fazer algumas coisas em prol dessa uma coisa. Sim. E a gente fez um segundo ano, porque a gente acabou tirando todas as outras férias, veio o Covid, o próprio Covid e tal, e a gente focou naquilo. E era uma coisa que a gente gostou. E em 2 anos a gente fez essa viagem. Então esse é um caso de uma coisa que demorou menos tempo. Mas você Sim. entendeu que esse colocar um tempo é interessante. Ao colocar o tempo, eu comecei a entender. E aí eu vou te falar uma coisa que demorou mais tempo. Eu morava fora, morava em Barcelona, né? Tava viajando o mundo na época.
Eu queria crescer o projeto do Brasil. Uhum. Mas eu descobri que para crescer esse projeto eu ia ter que ter uma equipe. Eu tava muito boutique, fazia muita coisa. Chega uma hora que o seu tempo só leva você até certo ponto. Tem que... Eu falei assim, eu vou voltar ao Brasil. Na verdade, eu falei assim, eu vou criar uma equipe para expandir o meu negócio, porque eu queria expandir. Sim. Aí eu cheguei e falei assim, cara, ó, eu quero criar essa equipe em mais ou menos 3 anos. Pô, lembra de onde eu tirei isso? Sabe-se Deus. E aí, nesse processo, eu descobri que eu não estava conseguindo criar uma equipe sendo remoto. Quer dizer que Uhum. não é possível. Quer dizer que o Érico não tinha habilidade suficiente para isso. Aí eu fui para o Brasil. Sim. Se eu quero criar em 3 anos, a gente volta para o Brasil. Eu volto para o Brasil, alugar um lugar. Eu falo que as pessoas têm que ir todas presenciais para lá, porque eu queria ter mais contato com eles e treinar eles. E aí eu descubro que não foi 3 anos. Foi 5. 5. E hoje em dia eu acho que eu tenho essa equipe. Eu acho que tudo tem outros negócios. Mas eu não me martírio por ter aspirado um dia 3 anos. Eu fui ajustando o problema. E descobri que muita parte desse problema são suposições que eu achava que era um problema de encontrar as pessoas, sabe? A gente como não encontrar as pessoas. Eu não encontrei. Muita gente fala assim, eu não encontrei o expert certo, eu não encontrei isso aqui certo. A gente acha que isso está mais ao acaso do que tá, mas não é o acaso. O caso era eu. Eu não tinha me Uhum. desenvolvido o suficiente. Esse desenvolvimento demorou mais tempo. E hoje eu tenho uma equipe muito legal. E que me possibilita fazer essas coisas. Assim, meu sonho de 5 anos, de 3 anos foi 5. Pô, quase o dobro. Mas, cara, a data é muito importante. Sabe por quê? Porque a data, quando você faz data e começa a calcular, você começa a ver e ter a chance de priorizar. Então vamos lá. Você tem essa sua expert. Vou te dar algum Sim. exemplo. Cara, se eu quiser fazer a lei em 2 anos, se fosse você, eu não estaria com uma expert. Eu estaria com 2. Eu já pensei nisso. Então, a primeira pode ser uma pessoa mais amiga, mais isso. Mas você pegou uma expert um pouquinho mais cru em relação à audiência, até o digital. Não estou falando de lançamento não, tá bom? Uhum. Provavelmente ela não deve como ser não produzir conteúdo ainda. Você Na não verdade, sabe. posso só fazer um adendozinho? Claro, pode. Na verdade, o que ela não sabe, que eu quis dizer, é assim, ela não entende, por exemplo, nada de ads, não entende nada de Facebook, nada dessas coisas assim, Ela, mas ela ela já tem tem uma conta, seguidores? sim, ela tem uma audiência muito boa, já Ah, orgânica, ela tem acho que 13 mil seguidores, por volta aí de ah, 500 curtidas, ela posta, os vídeos dela são bons, então tá bom. é um Faz ajuste. sentido. Faz sentido. Eu assumi errado. Não é assim, eu assumi imprecisamente. Eu pararia para uma outra expert, uma outra expert também. Uhum. Eu rodaria 2 em paralelo. É quase se fosse um projeto. Se der alguma coisa errada, eu não tenho que começar do zero muito cedo. Eu vou tocando 2 em paralelo. E eu estou assumindo que você tem capacidade de trabalho para fazer isso. Não tem paciência. Eu trabalhei com 3, eu não sei se eu trabalharia. Mas eu escolhi 3 eu acho durante o... bastante. Mas 2 eu acho que eu trabalharia. Acho. Eu sou o cara do Sim. foco. Mas nesse caso, se para o projeto é lei, eu faria isso. Sim, eu concordo, eu acho que você tem razão, eu já pensei nisso, só que tem um ponto aí. Qual que é o ponto? O ponto, e aí eu entro até numa crença assim minha, Sim. eu tinha um expert, eu não vou, é que é uma história muito longa, eu vou encurtar assim ao máximo, mas eu tinha uma amiga de muitos anos, que a gente se afastou agora, definitivamente, ela casou com esse cara que eu não conhecia, eu passei a Sim. conhecer. Ela morava no Brasil, ela falou, Dani, quero ir pra Portugal, tal, melhorar de vida, não sei o quê.
Sim, ajudei. Chegou aqui, o cara era de uma família muito rica e sim. ele mexia com trade. E ele era muito bom, trade de criptomoeda. Nossa. Criptomoeda ou Forex? Acho que era Forex até, inclusive. Tá. E ele estava escrevendo um livro que era bom. Eu adoro bolsa de valores também, é uma outra paixão que eu fico estudando esse paralelo, assim. E o cara era muito bom mesmo, ele tinha tudo para dar certo. Entretanto, nós tivemos um problema com o dinheiro. Por quê? Uhum. Super rápido. Minha esposa, eles não tinham conta aqui. Ele queria trazer um dinheiro do Brasil para cá. A gente ofereceu então para cair na nossa conta, a gente, né, sacava e dava para Claro, eles. Normal. claro. Só que a minha esposa, ela tem às vezes comete esses errinhos, é normal, né? Ela Uhum. sem querer mandou para uma conta errada. Nossa, que ruim, hein? E não era pouco, era tipo 5.000 euros, Suficiente. era. Ah, Era uma transferência de 2.000 e uma transferência de 3.000 euros. entendi. A gente mandou pela TransferWise, que hoje é a empresa Wise, né? Claro. A transferência de 3.000 a gente conseguiu cancelar e mandar de volta para a conta dele no Brasil. Sim. Só que a transferência de 2.000 foi para uma conta de uma senhora, que ela trabalhou com essa senhora, e era uma senhora de idade, e a senhora precisou de ajuda para fazer alguma coisa do banco. Então, sem querer, como a minha esposa não mexe em e-mail, ela não sabe o e-mail dela, é uma confusão, os e-mails do banco da senhora iam para ela. E aí ela Claro. foi lá e pegou o IBAN da senhora. Sim. E a gente entrou em contato com a senhora, pediu pelo amor de Deus para ela devolver esse dinheiro, e a senhora não estava querendo devolver o dinheiro. Isso era uma sexta-feira. O banco fecha sexta-feira. Eu contei para eles porque eu não queria esconder, mas eu falei assim, Claro. gente, calma, porque a gente tem esse dinheiro. Se a senhora não devolver, a gente dá do nosso dinheiro, porque o erro foi Sim. nosso, né? Claro. Mas ele era tão avarento e assim, Causa- egoísta. Levou para um lado criou uma tensão, né? Isso, a gente, assim, ele causou uma confusão gigantesca. Ele não quis esperar nem até segunda-feira. Eu falei, cara, eu não tenho como simplesmente ir sacar 2.000 agora porque o banco fechou, é sábado. Mas segunda-feira eu Certo. vou lá com você, calma aí. Ele não quis esperar, ameaçou chamar a polícia. Então, assim, eu tive que pegar de uma pessoa emprestado, em numerário, em dinheiro, para dar para ele, para depois, segunda-feira, eu pegar e dar para essa pessoa. Certo. E aí eu eliminei. Então eu fiquei um pouco traumatizado em questão de confiança, porque era uma pessoa assim que frequentava a minha casa há muitos anos, sabe? E de repente Hum. aconteceu isso assim por causa de dinheiro. Então eu sou honesto e eu sei que eu sou honesto. Eu sei que se caísse 1 milhão na minha conta hoje, Deus me conhece, eu devolveria o dinheiro, não é Uhum. meu. E porque até não precisa nem acreditar em Deus para isso. É uma questão de universo, de karma, o que você faz volta. É dando que se recebe dos dois lados, né? Pois, e então eu confio nessa amiga, nessa expert da minha esposa, porque foi ela que emprestou pra gente. E a gente Entendi. devolveu 10.000 reais para ela na segunda-feira, Entendi. entendeu? Então eu E confio nela. foi Mas eu tenho traumatizante, né? dificuldade, pois, eu tenho dificuldade e também em vista, assim, eu conheço um cara que estudou comigo, que ele é diferente, ele é fiel, ele é fiel. É uma característica muito rara de encontrar. Só que ele não é expert de nada. Fora ele, eu não consigo pensar em mais ninguém. E se eu achar, porque tem muitos por aí, eu sei que eu vou ter esse problema de confiança. Entendi. Ó, aos 25 anos, você vai precisar curar esse trauma. É, É um trauma que aconteceu. Tem gente que eu não quero desmerecer o seu trauma, mas a minha sogra tem medo de aranha. Sabe-se Deus por quê? Ela tem um medo exacerbado. Ela é capaz de bater o carro se a gente brincar que tem uma aranha no colo dela e eu tô falando sério. nossa. Então, deve ter acontecido alguma coisa em relação à aranha. Tem gente que tem medo de cobra, tem gente que tem medo de cachorro, tem gente que tem medo de dirigir devido a um trauma.
Mas para você progredir como empreendedor e para ter esse projeto LA andando, você vai ter que entender que esse foi um trauma que você aprendeu, que as chances são que você nunca mais vai fazer, nem você nem sua esposa vai fazer uma transferência errada. Vai ter que ter uma espécie de... eu não sou especialista, tá? Mas é uma coisa de auto-perdão. Você vai Eu ter que acho se que auto-perdoar por ter confiado nesse cara. Você vai ter que se auto-perdoar de ter cometido esse erro. O empreendedor tem que ter uma capacidade de perdão próprio maior do que o não empreendedor. Porque parte que a gente vê dos Instagrams, o que define um empreendedor mais fundamentalmente é que a gente tem uma capacidade maior de correr risco. sim, eu adoro correr risco. Total. Isso é bom. Porque risco é precificável. Se você não quer correr risco nenhum, você ganha menos. E se você correr risco demais, você perde tudo. Então você tem que ter um balanço, tá? Não estou falando para você não ter esse balanço, mas aos 25 anos você teve essa situação e ela te ensinou a ler melhor pessoas, Sim, vai ser mais cuidadoso nas pessoas, você vai ler elas melhores. E assim ensinou você a conferir mais as transferências. sim. E não vai ser o único que você vai perder, não. Teve uma vez que uma das pessoas que trabalhava no tráfego com a gente, em vez de colocar um ponto, colocou uma vírgula numa planilha de Excel. E o Excel, dependendo de onde você está, interpreta ponto ou vírgula como centavos ou não. A verdade é que em vez dele investir 1.000, ele investiu 100.000 em dinheiro. E a gente perdeu esse dinheiro. Meu Deus. Imagina se eu tivesse reagido desproporcionalmente a essa perda. Eu perdi 100.000. Assim, queimou. Eu falei assim, eu acho que eu não quero mais investir em tráfego. Não estaria onde eu estava hoje. Então teve que rolar um alto perdão, eventualmente, de, cara, como é que isso pode ter tido acontecido? Porque se Pois. não tivesse rolado, eu não estaria aqui. Então, o empreendedor tem que ter uma capacidade de auto perdão grande. E não é nem perdão a ele. Nada de errado. Ele é do jeito que ele é e, pô, Deus criou ele desse jeito. Quem é você para Sim, claro. esperar diferente, né? Se você acredita nisso. Ou o universo criou ele, se você não acredita. Mas assim, o auto-perdão é importante. E aos 25 anos esse auto-perdão tem que acontecer. Muita gente tem experiências traumáticas com mulheres com homens e homens com mulheres. As mulheres no tipo, ele é só um safado. Os homens, ela só tá atrás do meu dinheiro. Eu não tô falando que todos são assim, mas tem muitos assim. E às vezes tem gente que é safado mesmo. Tem o cara do Tinder lá, o golpista do Tinder que só tá atrás do dinheiro também. Mas a gente não pode reagir desproporcionalmente. Você perdeu 2.000 euros, foi traumático. Mas não deixa que isso roube mais do que o aprendizado que isso te deu. Senão ele ganhou. Faz sentido. Ele Espero que ganhou muito mais. Aos 25 anos, ele ganhou. Cara, ele tirou um grande empreendedor do jogo porque ele ganhou. E não deixa ele ganhar mais do que ele deveria ter ganhado. Eu falo ele ou a situação, tá bom? sim, Personificou com uma pessoa, mas no caso não precisa ser só isso. Isso vai ser importante para o seu projeto. Você vai ter que curar essa cicatriz. Ter que curar é a palavra errada. Você deve, para o seu próprio futuro, o futuro dos seus filhos, curar isso. E vai sim, sentir um alto perdão mesmo, olhar no espelho e falar assim, cara, eu te perdoo. Foi ruim. Nem todo mundo é assim. E eu não vou reagir desproporcionalmente. Então, o que é uma reação desproporcional? O trauma acontece, machuca, a aranha cai no colo enquanto você está dirigindo e você bate o carro. Isso é uma reação desproporcional. Eu não estou falando que se fosse uma aranha hipervenenosa, você não deveria bater o carro ao invés de tirar a aranha do colo, porque sua vida está em jogo. Mas não é uma aranha desvenenosa.
Então, toma cuidado com reações desproporcionais. O nosso cérebro que reage a isso, que é o sistema simpático, ou sistema límbico, ou cérebro reptiliano, ele não quer que você cresça, ele quer que você sobreviva. Então, Sim. ao te tornar extremamente conservador, ele tem a função de sobrevivência. E o empreendedor luta com isso porque ele quer crescimento. Ele não quer ser uma mola encolhida. Por isso que você saiu do Brasil. Nesse seu caso, tá? Não que você precise sair do Brasil para fazer isso. No seu caso, foi esse caminho. Pois, até lá eu não conhecia, não te conhecia também, né, essa possibilidade. Mas foi um caminho, vir para cá foi um caminho, porque no Brasil eu não conseguiria ter a Total. condição hoje para Então, então, só analisa. Será que eu estou sendo desproporcional? Uma reação desproporcional. E é isso que o seu cérebro parasimpático, olha que louco, ou o seu cérebro neocortexiano, ou o seu cérebro racional, vai dizer. Sim, é Muita gente verdade. reage desproporcionalmente ao primeiro lançamento delas. É, E ela tá. Eu encontrei uma mulher ontem, falei assim: eu fiz tudo certinho, chegou no dia, eu pirei, surtei. Ela falou pra mim essa palavra, surtei, e nunca mais fiz. O que aconteceu? Ela tava milímetros do 6 em 7. Mas ela teve essa reação desproporcional, foi um surto emocional. Surto, não sei se a palavra é surto. Ela usou a palavra surtei, então vou usar a palavra surtei. uhum. É um surto, e o empreendedor tem que aprender a reagir proporcionalmente, mas não desproporcionalmente. Sim. Eu tenho assistido às aulas do Hugo, que agora é o Hugo que está dando as aulas agora, no módulo que eu tô. E eu sei mexer com essas coisas todas do qual o Hugo está ensinando, principalmente o tráfego. Eu vou assistir o módulo de tráfego ainda, mas eu acho que eu vou acabar terceirizando o tráfego. Mas vamos ver, não sei. E eu tenho assistido e mantido na minha mente assim, eu só preciso fazer uma venda. Porque às vezes a gente coloca tanto esforço, principalmente agora no lançamento de semente, né, que é o que eu vou fazer, que a gente já espera, não 6 em 7, assim, mas espera, vou vender uns 5 mil, né? E eu não, eu E não é só tenho isso, assim, não. A uma gente venda. vai na academia um mês e espera que fique com o É, corpo, sei lá, fit. A gente faz uma mudado. dieta um mês e falou: um mês. Agora cadê o resultado? Eu não vou fazer dieta, vou comer chocolate. Fisguei isso porque a minha esposa, ela tem uns horários com uma psicóloga do Brasil, que também Sim. comprou o teu curso, que acabou de fazer o lançamento de semente dela. Foi muito Ah, legal, a gente apoiou ela e tal. E ela ficou triste, assim, a psicóloga ficou triste porque ela fez uma venda. E ela colocou um esforço gigantesco e tal. E eu falei, cara, que legal, você fez uma venda, você validou a sua oferta, né? Porque é isso que o Eric e o Hugo falam lá. Mas ela tava esperando mais, então eu peguei fisguei isso total. para eu também não me sabotar, Não é entendeu? só ela, não. Na dieta a gente espera isso, em tudo a gente espera isso. A gente superestima, isso é, estima os nossos esforços de curto prazo e a gente subestima o que a gente encontra no longo prazo. E é por isso que menos gente são faixas pretas. Pois. Mas Porque eu vou ser. é uma natureza do ser humano. Esse sistema simpático está fazendo isso. Ele está só olhando. Eu como chocolate agora, eu tenho um esforço. Ou eu fico de dieta. É Uhum. isso, o tempo inteiro. E aí a pessoa que consegue lidar com esse emocional, de conseguir consistência, ela vira faixa preta. Ela que vai ficar rica. Rica. Um Sim, dos segredos da riqueza. E é por sim. isso que poucos ficam ricos, porque não é natural. O natural é você reagir desproporcionalmente. Uhum. O natural é você reagir mais pro curto prazo, para um mês, dois. Você pensa em um mês, 2 meses. Pô, é difícil você pensar uma pessoa que tenha frieza e paz de espírito e, quiçá, paciência para reagir em 5 anos.
difícil. Sim. Não é uma caminhada fácil. Por isso que quando eu Nem cheguei lá curta. no cara, eu falei assim, eu queria 5 anos. Ele falou assim, eu acho que dá pra fazer em 3. Eu falei, então tá bom. Por que você acha? Porque demora 100 horas. Legal. Dá pra demorar 500 anos, depende de quantos anos você faz essas 100 horas. Pois. Então, eu fiquei muito assim, presente pra isso. Eu só tenho que focar nas minhas horas. E aí, quando eu tava lá bebendo água, que o começo do esporte no kite não é prazeroso. Mas eu tava, cara, é só 100 horas. Eu só tenho que aprender aqui e vim com intenção de melhorar em 100 horas. Ele me falou que é 100 horas. E realmente, foi 100 horas. Realmente. Inclusive ele mudou a tua forma de enxergar o tempo, né? Porque agora antes tu enxergava 5 anos, de repente tu enxerga 100 horas. Mas isso também é relativo, porque depende, claro, não só As pessoas não me só de perguntam, dinheiro, mas quanto do teu tempo eu esforço. faço 6 em 7? Eu falo, depende de quanto tempo você coloca. Pois, porque Eu queria, até eu queria ter essa métrica de horas, eu não tenho ainda. Mas ia ser massa se eu tivesse, né? E assim, outra dica, não terceiriza o tráfego por enquanto não. Enquanto você não souber fazer. na verdade eu sei fazer o tráfego. Não sei no passo a passo que vocês ensinaram, porque eu ainda não cheguei lá, mas tráfego no Total. geral eu Tráfego sei. não leva tanto tempo quanto você sabe. É só porque eu digo de terceirizar o tráfego, por quê? Porque numas outras tentativas de marketing digital eu fiz e, nossa, eu bati a cabeça de ter que ler o script lá que o Facebook deixa, de repente bloqueava por alguma coisa que nem fazia sentido, aí eu mandava para revisão, achava lá o chat box do Facebook, perguntava por quê. Então, tem trabalhos que a gente consegue, mas que a gente poupa uma energia, sabe? E Eu não não sei. reviso o meu carro. Eu mando para revisão. E a razão disso é porque revisar o meu carro não vai ser a diferença do meu 6 em 7 ou não. Mas tráfego vai. Tá bom. Então, assim, eu não faço faxina na minha casa. Alguém faz a faxina na minha casa. Porque é muito fundamental ao meu jogo e ao meu projeto. Entendi. Então, aquilo que é fundamental, eu conheço e faço bem. Mesmo que algum dia você resolva terceirizar, mas tem que terceirizar depois de saber fazer. E quando eu falo saber fazer, não é saber conceitualmente, é de ter o resultado. Porque você só vai saber quando o resultado vier. Porque senão é uma ilusão. Sim, então deixa eu me corrigir. Eu não sei fazer o tráfego. Então, Por quê? ainda não. A palavra Exato. ainda é interessante. Porque ainda você não chegou ao 6 em 7. Isso, ainda não. Tá Falta bom? um pouco. Então faz um 6 em 7 com tráfegozinho antes de você querer. É muito fundamental. Tá. O que é fundamental ao seu negócio, você detém conhecimento, mesmo que você não seja a pessoa que faça. Eu acredito que você vai fazer o 6 em 7, mas eu acredito que não tem jeito. Você fazer o 6 em 7 é rio indo para o mar. Chega. Você só não sabe onde o rio está nesse momento. Mas ele chega. Rio descendo, não tem como parar. Tem como atrasar, mas não tem como parar. Olha, Um grande obrigado. abraço para você. Ajudou, Daniel? Muito, fiquei muito feliz. E fico feliz também por vocês. Vejo vocês no podcast Faixa Marrom.